Recentemente um inscrito me fez uma pergunta interessante. André, o que acontece se eu usar o DPS de 275 volts aí numa fase de 127 volts? Para começar a entender melhor esse assunto, eu já vou acionar a NBR 5410 lá no item 6.3.5.2.4, que fala sobre a seleção dos DPS. Lá diz assim: os DPS devem atender a IEC 61643-1 e ser selecionado com base no mínimo nas seguintes características: nível de proteção, máxima tensão de operação contínua, suportabilidade às sobretensões temporárias, corrente nominal de descarga e ou corrente de impulso e suportabilidade à corrente de curto-circuito. Tá, de tudo aí que eu falei, precisamos focar numa coisa, que é a máxima tensão de operação contínua. Na letra B, fala o seguinte: B, máxima tensão de operação contínua, o C. A tensão máxima de operação contínua, que é o C, do DPS, deve ser igual ou superior aos valores indicados na tabela 49. Pessoal, o C indica qual é a máxima tensão em corrente contínua ou alternada que poderá ser aplicada continuamente ao DPS, sem que ele venha a operar, tá? E outra coisa que influencia nisso é o sistema de aterramento. Se o sistema é TT, TN ou IT. Quanto aos sistemas de aterramento, eu já expliquei sobre isso aqui no canal, tá? Eu deixo essa aula no final para vocês. Mas voltamos na tabela 49 para entender isso. Olha, tabela 49, valor mínimo de UC exigível do DPS, em função do esquema de aterramento. Vamos pegar o exemplo do DPS conectado entre fase e terra no sistema TT. Logo, a indicação diz que o valor mínimo de UC deve ser 1,1 UO. Pessoal, o UO é a tensão de fase neutro, que no nosso caso vai ser 127. Como a norma manda ser 1,1 vezes maior, logo o valor mínimo de UC exigível do DPS tem que ser 127 vezes 1,1, que é igual a 139,7 volts. Se fosse no esquema TNS, a gente vê aí que é a mesma coisa. Concluímos então com essa tabela aí que qualquer DPS acima de 139,7 volts atenderá às especificações aí da norma. Então, pessoal, tanto um VCL 175 volts quanto um VCL de 275 volts serão compatíveis aí com o sistema 127 volts fase neutro, tá? Mas, André, se houver uma elevação de tensão transitória aí de 240 volts em um circuito 127, o DPS de 275 não vai detectar e com isso vai queimar os equipamentos, eu tô certo? Não, você não tá certo. Os equipamentos projetados para trabalhar em 127 volts suportam em média 1.500 volts nesse caso. Dessa forma, mesmo se o DPS não atuar, o equipamento então também não vai queimar, legal?